O texto vai nos dizer, né? Versículo 39. Naqueles dias Maria se arrumou e foi depressa para a casa de Isabel. Quando o texto fala naqueles dias, de cara nós já temos o cumprimento de uma profecia. Porque no Antigo Testamento Deus levanta Jeremias para dizer: naqueles dias o renovo justo brotará da linhagem de Davi. Quem é o renovo justo? É Jesus. Jesus é o renovo justo. Jesus é aquele que veio da linhagem de Davi. Então quando ele diz, naqueles dias brotará o renovo da linhagem de Davi, aqui se cumprir. Porque Maria, né, que está indo à casa de Isabel, ela acabara de receber o anjo do Senhor com essa mensagem: você foi a escolhida, né? Sobre o teu ventre virá aquele que será chamado Salvador, Emanuel, Deus conosco. Então quando o texto fala em Jeremias, naqueles dias, aqui também repete, naqueles dias, são os mesmos dias que está acontecendo uma profecia, se cumprindo uma profecia do Senhor. O texto fala que Maria foi depressa. Perceba que ela não foi para se distrair, ela não foi para passear, ela acabara de receber a mensagem: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. É uma experiência extraordinária. Imagina você ser escolhida para esse papel, para esse chamado. E ao receber essa mensagem, ela corre para a casa de um casal de Deus, Zacarias e Isabel. Lembrando que a Bíblia vai nos dizer que Zacarias era sacerdote, ou seja, um pastor. Eu vou para a casa de um casal onde o homem é um homem de Deus e a mulher também é uma mulher de Deus, né? Quem é de Deus corre atrás de pessoas de Deus, simples assim, né? Quando você está vivendo algo, um processo, um problema, uma vitória, você corre atrás de pessoas, né, que vão te auxiliar, nem que seja para desabafar, nem que seja para testemunhar o que ela faz, né? Deus está fazendo coisas na minha vida e eu vou buscar pessoas de Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que Isabel estava grávida. Deus também tinha feito uma promessa na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela era estéril. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias e Isabel, eles eram idosos e ela era estéril. Mas Deus disse que havia um menino. E quando Deus fala, Ele cumpre. Deus é o Deus que realiza milagres. E Isabel já estava no 6º mês de gestação, né? Para quem não acreditava, para quem não cria, Deus está dizendo para alguém: quando você menos esperar, você já vai estar vivendo os milagres de Deus. Quem diria, não tinha como, né? Mas para Deus tem como. Deus, Ele é poderoso. A Bíblia vai nos dizer no versículo 41, quem quiser nos acompanhar: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo. Imagine você em casa e chega uma pessoa na frente da sua casa e grita por você, chama por você. Foi o que aconteceu. Quando Maria chega na frente da casa de Isabel, ela chama: Isabel, né? E nesse momento ela ficou cheia do poder de Deus. Perceba que aqui nós temos um milagre ocorrendo. Nós sabemos que uma mulher gestante, é natural que o bebê ele se movimente, né? Quem me conhece sabe, a minha esposa, ela está grávida novamente, né? Ela está com 8 meses e a gente sente o bebezinho se mexendo, né? Sentir o primeiro, sinto o segundo. São movimentos habituais de uma mulher gestante, mas não é esse caso. O texto deixa claro que o bebê se mexeu por causa do Espírito Santo de Deus. Quando Maria chega, aquela que foi escolhida, Deus ele desce na casa, ele se manifesta na casa. E não é o único caso da Bíblia. No Antigo Testamento havia uma mulher chamada Rebeca. Ela estava grávida de gêmeos. E ela se perguntou: por que esses bebês se movimentam tanto? Né? Tá me incomodando, disse ela. E ela perguntou a Deus o porquê. E Deus respondeu para ela o seguinte: 2 nações estão no teu ventre. Das tuas entranhas sairão 2 povos. O mais velho vai servir ao mais novo, e um vai ser mais forte, o outro mais fraco. E Rebeca seria aquela que iria gerar Esaú e Jacó, né? Gêmeos. Jacó saiu um pouquinho depois, né? Preso, né? No calcanhar de Esaú, por isso que Jacó é considerado o mais novo. Então, tanto em um caso quanto em outro, tanto no caso de Isabel quanto no caso de Rebeca, são casos, né, de bebês que já estavam vindo e retratando uma promessa. Aqui nós temos o cumprimento de uma outra profecia, né? Por isso que eu falei para os amados: decore, né? Memorize essas 2 famílias, né? De um lado Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, e do outro lado Maria e José, Maria, mãe de Jesus, porque fica mais fácil. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias em outro momento, né? Ele ainda vai receber a promessa de que seria pai, sua esposa seria mãe. O anjo do Senhor disse o seguinte: o seu filho
será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Olha que interessante. Ele nem nasceu e já seria cheio do poder de Deus. De fato, Isabel, agora cheia do poder de Deus, estava grávida do 6º mês de gestação. Ou seja, seu filho no ventre, João Batista, não tinha nascido ainda, mas já foi cheio do Espírito Santo. Perceba que mais uma profecia se cumpre nesse momento. Nem nasceu, mas já recebe o poder. Já recebe a unção ainda como um feto. Aqui nós vemos também, meus queridos, que para Deus usar não tem idade. Ele era apenas um feto, apenas um embrião, mas ele começa a se movimentar ao sentir o poder de Deus. Eu não estou dizendo que o feto tinha compreensão neurológica, não é isso, né? Ainda não tem entendimento, mas ao sentir o poder de Deus ele se mexeu. Ele sinalizou, essa mulher que veio aí tem algo diferente a ser realizado sobre a vida dela. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Há quem entenda que ela ficou cheia, em outra tradução da Bíblia, do espírito de profecia, porque um pouco mais à frente ela profetiza sobre a vida de Maria. É interessante que o nome Isabel significa Deus é fiel, ou o juramento de Deus. De fato, algo incrível ocorreu na vida dela, era estéril, mas vai dar à luz, e a sua parenta Maria também, né? Porque era uma moça virgem, mas que Deus escolheu ela para simplesmente ser a mãe do Salvador. Versículo 42, está escrito: Isabel em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Essa primeira parte do versículo, bendita é você entre as mulheres, aqui nós temos uma mensagem profética. Essa mensagem ela tem um caráter profético, porque a profecia ela tem por característica a possibilidade de ser confirmada. A Bíblia fala que o anjo do Senhor desceu para Maria e falou: tu és bem-aventurada entre as mulheres. A Bíblia fala que até ela ficou perturbada, pensando: o que será essa saudação? O que esse cara está me dizendo, né? Mas o anjo falou isso para ela. Agora a mesma Maria entra na casa de Isabel e Deus usa a mulher de Deus falando a mesma coisa: bendita, bem-aventurada é você entre as mulheres. A profecia ela pode ser usada por um e confirmada através de outro, né? E a profecia também tem que ter base bíblica. O que Isabel falou, ela não falou de si. Ela falou aquilo que o anjo do Senhor tinha falado para Maria em outro momento. Ela confirmou, né? Profecias podem ser confirmadas e profecia tem que estar na vontade de Deus. Eu não posso profetizar o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que profetizar aquilo que Deus, o Espírito Santo, me conduz. E de fato o texto fala que ela foi cheia do Espírito Santo, né? A profecia é um dom. Você não profetiza de você, você profetiza induzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é você que usa ele, é ele quem te usa, né? Diz a palavra do Senhor que ali ela recebe a mensagem: bendita é você entre as mulheres. Infelizmente tem pessoas que deturpam esse texto, né? E trazem uma conotação de idolatria para Maria, né? De veneração, de deusificação, colocar ela na posição de deusa. E a gente vai ver, meus queridos, que essa expressão bendita, ou bem-aventurada, ou feliz é aquela, que é a mesma coisa, ela aparece em outros momentos na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus estava pregando, já estava mais grandinho, e no meio da multidão se levantou uma mulher dizendo: olha, bendito são os seios da mulher que te amamentou. Querendo dar uma moralzinha para Maria. Aí Jesus meio que dá um corte seco e diz assim: olha, antes, benditos são aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra, né? Então você quer exaltar alguém, quer honrar alguém, honre os crentes, honre os cristãos, né? Que estão ouvindo o que eu tenho para dizer e melhor, estão obedecendo. Perceba que ainda no Antigo Testamento, no Cântico de Débora, Débora fala a respeito de uma mulher chamada Jael. E essa mulher, que era uma mulher simples, uma dona de casa, ela foi responsável por um grande feito na história da Bíblia, que foi a morte de um grande comandante militar chamado Cícera, né? Um homem tão poderoso caiu pelas mãos de uma mulher, né? Ele entrou na tenda dela e quando ele dormiu, ela esmagou o seu crânio. E grande foi a desonra, né, para ele, né? Como é um homem tão poderoso cai nas mãos de uma mulher, mas Deus usa a mulher que ele quer. E o texto vai nos dizer no Cântico de Débora: bendita seja Jael,
entre as mulheres. Então houve outras pessoas, né? O próprio Jesus em Mateus 5, ele fala de bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então bem-aventurança é um termo genérico. Não dá para usar isso para colocar Maria numa posição de deusa, né? Numa posição de veneração. Por que ela recebe essa mensagem? Olha, Maria, tu és bendita entre as mulheres. E a resposta está no próprio versículo. Você é bendita não porque você é simplesmente, mas é porque tem alguém no teu ventre. Ou vai vir alguém no seu ventre. Você vai gerar, né? Vai gestar o Filho do Todo-Poderoso. Então, não existe essa ideia de que Maria transforma alguma coisa. Pelo contrário, é ela que foi transformada. É ela que foi abençoada, né? É ela que foi escolhida para que algo tremendo acontecesse na vida dela. Maria não recebeu poder para abençoar ninguém. Só quem pode abençoar a sua vida é Jesus. Jesus, ele pode abençoar a sua vida sentimental, sua vida material, pode curar a doença, pode abrir porta, pode revelar o oculto, ele pode fazer o que ele quiser. Maria, o texto fala, ela recebeu poder para gerar. Esse foi o poder que ela recebeu, né? Nenhuma mulher humana, né, sozinha seria autossuficiente para conseguir essa proeza, esse milagre, né, de gerar o Filho do Todo-Poderoso. Então o poder que ela recebeu foi para gerar. Olha, eu te escolhi, para quê? Para gerar o meu filho. É essa a mensagem que Deus fez para aquela mulher. Perceba que bendita é apenas honrando, tá? Não é deusificando, venerando. Até porque o próprio Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Perceba que, analisando a gramática do versículo, né, qual é a mensagem? Bendita é você entre as mulheres. Não está escrito bendita é você mais do que as outras mulheres, né? Se tivesse uma hora para deusificar Maria, tinha que ser agora. Você tem que dizer, olha, tem as mulheres, mas você é mais do que elas. Não, você está entre elas. A mensagem aqui é a seguinte: você é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, cheia do poder, mas não se esqueça, continua sendo uma mulher. E eu não estou falando isso com machismo, tá? Jamais eu falaria isso, porque poderia se tratar de um homem também. O que eu quero dizer é o seguinte: não queira se achar mais do que você foi. Até porque ser uma mulher é um presente de Deus, né? Quem abriu mão disso quebrou a cara, que foi o caso de Eva. No jardim do Éden, qual foi o problema? O diabo chega e diz assim: olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como um Deus. Então Eva não queria ser só uma mulher, ela queria ser um Deus, uma deusa, né? Ah, eu posso fazer o jardim que eu quiser. Ah, eu não gostei de Adão, vou colocar outro homem na minha vida, né? Ah, se ela tivesse sido grata, olha, Deus me fez uma mulher, me colocou no jardim, né? Eu tenho tudo isso aqui ao meu redor, né? Então o orgulho é que leva à queda. Diz a palavra do Senhor no versículo 43. Isabel diz: mas por que sou tão agraciada a ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Eu quero começar esse versículo de trás para frente. Por que eu sou tão agraciada? Ela pergunta. Ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Ela chama Jesus, que ou não está no ventre de Maria ainda, ou recentemente chegou, vamos supor que recentemente ela foi fertilizada, e ela já chama esse bebê, ela já chama Jesus de Senhor. Então ela não está exaltando a mulher, ela está exaltando o fruto da mulher, né? Vai vir a mãe do meu Senhor. Senhor é exaltação. Perceba que aqui Isabel chama Jesus de Senhor. Essa é a primeira vez que Jesus vem à terra, né? O verbo se fez carne. Em Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Jesus. É interessante que tanto na primeira quanto na segunda vinda ele é chamado de Senhor. Jesus está vindo à terra pela primeira vez, Isabel diz: ele é o meu Senhor. Lá em Apocalipse 19 fala que ele voltará a segunda vez, e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tanto na primeira quanto na segunda vinda ele é chamado de Senhor. Senhor tem a ver com educação, né? A gente chama uma pessoa mais velha, né, de Senhor por respeito. Você não vai falar você fala Senhor, né? Há mulheres que tratavam seus maridos com esse respeito. É o caso de Sara. Sara chamava Abraão de Senhor. E Senhor significa aquele que comanda. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor,
Você está dizendo o seguinte: se ele é Senhor, eu sou servo. Então quem manda é ele, porque o servo não manda. O servo obedece. Você fala o que agrada ao teu Senhor, se veste como agrada ao teu Senhor, se comporta conforme o teu Senhor. Se você faz o que você quer, então você é Senhor de si mesmo. Você não tem um Senhor. Aí ela diz, né? Por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela não chama Maria de senhora. Cadê essa expressão que tantos idólatras falam, né? Nossa Senhora. Você lê a Bíblia de trás para frente, é Senhor. O que está na Bíblia é Senhor. Como é que Maria recebeu o nome Mãe do meu Senhor? Porque é o poder que ela recebeu. Você recebeu o poder para gerar Ele, para trazer Ele, né? Para cuidar dele, para criar Ele. Foi o poder que ela recebeu, né? Se fosse para ter senhora, com certeza estaria aqui. Aliás, existem duas coisas que Deus se permitiu ter e ele não precisava, ele escolheu ter. A primeira foi uma mãe, né? Deus escolheu que seu filho tivesse uma mãe. Precisaria? Não precisaria, porque Deus é autossuficiente, mas ele escolheu, né? Retrata até a grandeza da figura materna, né? Mãe é uma coisa sagrada, tanto que o próprio Deus escolheu uma mãe para o seu filho. E a segunda coisa que Deus escolheu sem precisar foi passar pela morte. Jesus não era obrigado a morrer. Ele morreu por mim e por você, né? Nós carregamos a morte na nossa natureza, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, lamentavelmente, né, nós herdamos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não precisava nem ter mãe, nem passar pela morte, e escolheu ter os dois, né? Vai ter uma mãe para o meu filho, para criá-lo, gerá-lo, e meu filho vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar para a honra e a glória do Senhor. Isabel chama esse filho de Maria de meu Senhor, né? É novamente o cumprimento de uma outra profecia. Esse texto é muito rico de cumprimento, porque no Antigo Testamento Davi já profetizava a respeito do Messias, dizendo: vai vir o meu Senhor. Davi chama de meu Senhor e Isabel repete isso, chamando também de meu Senhor. E ela pergunta aqui, né? Mas por que sou tão agraciada? Que privilégio eu tenho a ponto de me visitar? Eu não merecia essa visita. Aqui nós podemos fazer uma comparação, amados, entre Isabel e João Batista, tá? Entre Isabel e esse filho que ela vai ter no seu ventre. Perceba que Isabel não se achava digna. Por quê? Que a mãe do Senhor Jesus está vindo na minha casa, né? Uma vez olharam para João Batista, né? Não João Batista agora, aqui nesse texto ele é um feto de 6 meses, né? Mas João Batista já grande. E perguntaram para João Batista: quem é você? Você é o Elias? Você é o Messias? Você é um profeta? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Mas virá um que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ou seja, Isabel não se acha digna de receber Maria, e Jesus não se achou e João Batista, não se achou digno de desatar a sandália dos pés de Jesus. Aí Isabel pergunta: por que Maria está vindo na minha casa? É a pergunta aqui: por que Maria vem na minha casa? E lá na frente, João Batista estava batizando os irmãos no Rio Jordão, e aparece Jesus. Aparece Jesus pedindo para João Batista batizá-lo. O que João Batista fala? Por que tu vem até mim? Você está vendo um padrão? Isabel pergunta: por que Maria veio até a minha casa? E João Batista pergunta: por que Cristo veio até mim? Né? Ou seja, o filho de Isabel pergunta para o filho de Maria, né? Esse padrão ele se repete. E a Bíblia vai deixar claro que tanto um quanto o outro foram cheios do Espírito Santo. Isabel, uma tremenda mulher de Deus, e seu filho, né, João Batista, a Bíblia fala dos nascidos de mulher, o maior dos profetas, outro tremendo homem de Deus. O versículo 44, ela repete, né? Isabel disse: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Amados, aqui não foi uma experiência sobrenatural apenas para Isabel, também foi para Maria. Se coloque no lugar de Maria. Olhe como Deus estava confirmando o propósito que Ele tinha na vida dela. Primeiro, não era fácil, né? Você é uma moça, você é virgem, algo que está para acontecer, algo incrível, nunca aconteceu na história da humanidade. Então é natural que Deus demonstre claramente: olha, eu estou contigo.